Bom dia, galera, tudo bem? Como que vocês estão? Joia? Ótimo, depois de uma semaninha de descanso aí, semaninha de saco cheio, bateria recarregada, maravilha? Bom, nós vamos começar hoje uma nova frente dentro da química, tá? Que é a frente da eletroquímica. Para o que a gente viu até então e vamos dar início a um conceito, a um ramo da química muito estudado e que está na moda, mas de uma tal maneira que é impossível não cair questões desse conteúdo em provas, processo seletivo, vestibulares, concursos, tá? O que seria eletroquímica? Eletroquímica é o ramo da química, a parte da química que relaciona energia química e energia elétrica. Então vamos lá, eu vou transformar energia química, transformar o produto de uma reação química em eletricidade. Quando eu estou fazendo esse tipo de relação, quando eu estou convertendo a energia química, ou seja, a energia proveniente de uma reação química. Quando a gente fala em energia química, nós estamos falando de energia cinética potencial. Uai, cinética potencial dentro de uma molécula? Sim. Energia potencial é a energia que está na ligação entre os átomos. A gente vê ali a energia proveniente de uma ligação covalente, de uma ligação iônica, de uma ligação dativa. Aquilo a gente vai entender como energia potencial. E a energia cinética é a energia do movimento das moléculas. Então, essa energia química eu vou transformar em eletricidade, em energia elétrica. Quando eu estou fazendo esse tipo de conversão, transformando energia química em energia elétrica, eu estou trabalhando com uma pilha. Tá? Esse fenômeno é conhecido como pilha. Por sua vez, se eu pego a energia elétrica e transformo ela em energia química, ou seja, se eu pego a eletricidade e converto em uma molécula, aí o fenômeno é conhecido como eletrólise. Então, energia química para elétrica pilha, energia elétrica para energia química eletrólise. Esses dois fenômenos compõem o que nós conhecemos por eletroquímica, que é um ramo, que é uma divisão da química que está no auge, está na moda, tá? Se vocês pararem para pensar, não sei se estão acompanhando o noticiário automotivo, tá na moda, mas tá muito na moda os carros elétricos. E carro elétrico, ele funciona a partir de bateria. Então, nós temos hoje em dia os carros com combustão, né? Os carros normal que funcionam a queima de gás, álcool e gasolina, e os carros híbridos, que são aqueles carros que funcionam além do motor da combustão, o motor elétrico. Esse motor elétrico ele funciona por conta de baterias. E tem exclusivamente os carros unicamente elétricos, tá? Todas as indústrias e grandes montadoras do mundo estão correndo atrás disso, porque é o nicho do mercado. Eu falo que daqui 5, no máximo, estourando 10 anos, eu vou falar 5 mesmo, para ser bem otimista, a oferta, não estou falando a quantidade de carros na rua, estou falando a oferta pela indústria de carros elétricos vai ser igual à oferta de carros a combustão. Vamos lá. Então, eu vou me concentrar nós vamos nos concentrar, nesse início em estudar pilha.
A eletrólise vai ser uma segunda etapa. Agora, pilha também conhecida como célula galvânica, ou célula galvânica, ou ainda voltaica, tá? Ela faz o quê? Ela vai produzir uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela vem das reações de oxirredução que ocorrem dentro dessa pilha, dentro das substâncias químicas que compõem essa pilha. E reação de oxirredução é um conteúdo que foi estudado ano passado com vocês, inclusive quem deu esse conteúdo fui eu. Que seria a reação de oxirredução? É aquela reação onde você vai ter ao mesmo tempo um fenômeno de oxidação e um fenômeno de redução. A oxidação é a perda de elétrons e a redução é o ganho de elétrons. Então, alguma molécula vai perder elétron, algum átomo vai perder elétron para outro átomo, outra molécula ganhar. Esse é o fenômeno de oxirredução. Então, alguém está perdendo, o elétron está saindo dali e indo para quem está ganhando. A primeira pilha, ela foi desenvolvida por um físico, tá? Era um físico e também ele era professor universitário italiano chamado Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Isso aconteceu em 1800. E aqui está o desenho, o esquema da pilha proposta por Alessandro Volta. Ela era montada assim, ele pegou uma placa de cobre, aí tinha a placa de cobre aqui em cima, cadê o mouse? Aqui. Aí colocava papelão molhado com ácido sulfúrico, uma placa de zinco, papelão molhado com ácido sulfúrico, cobre, papelão molhado com ácido sulfúrico, zinco. Nessa última placa de zinco ele ligou um fio e na primeira de cobre lá em cima também, e esses fios foram ligados em uma lâmpada. Quando ele fecha o circuito, quando ele conecta os dois fios, o de cima na placa de cobre, o de baixo na placa de zinco, elétrons correm pelo fio e promove o acendimento da lâmpada. A lâmpada fica acesa. Lógico, era um processo extremamente rústico, porém um processo que comprova aí o surgimento da primeira pilha. Então, reações químicas envolvendo ácido sulfúrico, cobre e zinco, as placas de cobre, as placas de zinco e o ácido sulfúrico, gerando corrente elétrica. Esse elétron corre pelo fio, acendia a lâmpada. Acendia de uma maneira bem fraquinha e uma pilha que durava rapidinho ela acabava. Tá? Então, esse é o primeiro relato histórico de 1800 de Alessandro Volta da construção da primeira pilha. Porém, a ciência vai evoluindo, né? Os conhecimentos vão surgindo. Ótimo. Se vocês perceberam, vamos voltar lá, que o elétron saiu do zinco e foi para o cobre. Então vamos estudar. Por que sai do zinco e por que chega ao cobre? Quem que perdeu o elétron, quem que ganhou? Porque é um fenômeno de oxirredução, é um fenômeno de oxidação e redução. Ótimo. A gente vê que o elétron está saindo do zinco. Consequentemente, subentende que o zinco perde elétron. E o elétron está indo para o cobre, ou seja, o cobre está ganhando elétron. Quem perde elétron sofre oxidação, então o zinco está oxidando. Quem ganha elétron é o cobre, sofre redução, portanto o cobre está reduzindo. Mas só tem esses dois metais na natureza? Não, existem vários, milhares de metais. E nós precisamos, então, determinar uma sequência aonde quem
são os metais que tendem a perder e quem são os metais que tendem a ganhar elétron. Porque a partir daí a gente consegue construir várias pilhas com diferentes metais. E foi montado essa tabela, essa sequência, no decorrer dos anos. E o que verificou? Que os metais alcalinos e alcalinos terrosos, ou seja, os metais da família 1A e 2A, eles têm uma forte tendência em sofrer oxidação, ou seja, quanto mais à esquerda estiver nessa tabelinha, nessa sequência aqui, ó, é o que eu estou mostrando aqui, gente. O que está aqui em cima é o que está aqui embaixo. Eu apenas deixei mais detalhado. Então, quanto mais à esquerda tiver o metal, mais fácil fica para ele perder elétron. Então, o césio perde elétron para o rubídio, que perde para o potássio, que perde para o sódio. Então, estando mais à esquerda, mais fácil de perder elétron. Estando mais à esquerda nessa sequência, mais fácil de sofrer oxidação. Então, ó, vem os metais da família 1A e 2A. Depois os metais comuns, alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho e chumbo, hidrogênio. Nós temos aqui antimônio, bismuto, cobre, mercúrio, prata e esse AN que eu não lembro, e assim por diante. Então, o que vai acontecer aqui? Sempre que eu colocar uma pilha envolvendo, vejam só, naquele exemplo que estava lá, quem era? Cobre e zinco. E o elétron estava indo do zinco para o cobre. Tá certo aquilo? Sim, por quê? Olha onde está o zinco, mais à esquerda que o cobre. Então o zinco tem maior facilidade para doar elétron do que o cobre. Então, o elétron sai do zinco e vai direto para o cobre, porque ele está mais à nossa esquerda. Tá? Tudo que está mais à esquerda tem uma maior facilidade de perder elétrons. Ok. Como eu disse, a ciência vai evoluindo, não vai ficar estagnada, não fica parada, né? Então, com a evolução da ciência, em 1836, ou seja, 36 anos após a descoberta, 36 anos após a construção da primeira pilha, um outro cientista, John Frederick Daniel, reconstrói, moderniza a pilha de Alessandro Volta, tá? E só que para construir a pilha de Daniel e mostrar para vocês a proposta que ele fez, porque essa pilha de Daniel, ela é uma pilha que dura mais, ela é mais duradoura e gera uma eletricidade maior, uma tensão maior. Antes de mostrar para vocês o que Daniel fez na construção da pilha deles, eu quero mostrar duas experiências. A primeira, eu vou mergulhar uma lâmina de cobre numa solução de sulfato de zinco. Então, veja só, eu pego uma barrinha, um pedaço, uma lâmina, né? Um pedacinho de cobre, do metal cobre, mergulho numa solução incolor de sulfato de zinco. Deixo ali um tempo, 5, 10, 15, meia hora. Aconteceu alguma coisa com a lâmina de cobre? No início ela era vermelha, né? E a solução incolor. Mudou alguma coisa?
Vou fazer uma segunda experiência. Agora eu vou inverter o metal. Eu vou colocar uma lâmina de zinco numa solução de sulfato de cobre. Olha só. Era cobre em sulfato de zinco. Agora é zinco em sulfato de cobre. O zinco, ele é uma lâmina cinza, metálica, né? Não vou falar prateado porque não é prata, mas ela é um metálico cinza. E o sulfato de cobre, ela é uma solução azulada, azul clarinho, né? Azul calcinha. Depois de um certo tempo, olha o que eles notaram. Que aonde a lâmina de zinco estava mergulhada na solução, começa a ficar avermelhado. Por sua vez, aquela solução que era azulada fica mais clarinha ainda. Ela vai ficar um tom um pouquinho mais claro, um pouquinho mais límpido, certo? Por que isso acontece? Por que ao colocar zinco em sulfato de cobre reage, enquanto que colocar cobre em sulfato de zinco não? O que tem a ver isso? Isso tem a ver com aquela escala mostrada anteriormente. Olha onde está o zinco. Olha onde está o cobre. Então o zinco doa elétron para o cobre. Ele está mais à esquerda nessa escala de deposição metálica. Tá? Um metal deposita em outro. Então, cobre e zinco. O cobre consegue reagir com deslocar o zinco da solução? O cobre consegue ir lá deslocar o zinco da solução? Não, ele está à direita. Quem que desloca quem? O zinco. Ele vai, desloca o cobre da solução que liga na barra metálica. Certo? O zinco é mais reativo que o cobre, então ele desloca o cobre da solução, onde tinha sulfato de cobre, passa a ter sulfato de zinco, a solução fica mais clarinha. Tá? O que aconteceu? Aconteceu o fenômeno de oxirredução. E o que seria esse fenômeno de oxirredução? O zinco, ele é um metal, uma substância simples, então o NOx dele vale 0. O cobre, que está na solução, tem carga mais 2. O zinco doa elétron para o cobre, então ao doar elétron para o cobre, ele era 0, saiu o elétron. Quando você perde elétron, quando você perde carga negativa, se você estava nulo, perdeu carga negativa, você fica positivo. Se você estava positivo e ganhou o elétron do zinco, ganhou carga negativa, você anula. Quem perde o negativo, quem perde elétron, quem doa elétron, está sofrendo oxidação. Toda vez que você sofre oxidação, a tua carga aumenta. Era 0, foi para mais 2. Toda vez que você ganha elétron, você recebe elétron, você ganha carga negativa. Então, a sua carga, seu valor de NOx diminui. Então, isso é um fenômeno instantâneo e espontâneo. Ou seja, você vai perder para alguém ganhar. Ótimo. Nós temos aí, agora, possibilidade de explicar e montar a pilha de Daniel, que foi feita como? Primeira coisa, o que o Daniel fez? Ele pegou uma placa de zinco e mergulhou numa solução de sulfato de zinco. Então eu tenho uma plaquinha do metal numa solução salina daquele metal. Tem aí uma solução 1 molar, por exemplo. Depois, ele pega uma placa de cobre e mergulha numa solução de sulfato de cobre.
1 molar também. Então tem lá uma barra metálica na solução salina dela, outra barra metálica numa solução salina dela. Então aqui dentro eu tenho solução salina de sulfato de zinco, eu tenho íons de zinco, íons de sulfato, aqui íons de cobre, íons de sulfato, a barra, beleza. E agora? Agora, vamos à segunda etapa da montagem. Eu estou montando a pilha ainda. O que Daniel fez? Ele pegou um fio, ligou esse fio na barra de zinco e na barra de cobre. Só que no meio do fio ele conectou uma lâmpada. Tá? Conectou uma lâmpada. Então tem um fio acoplado à barra de zinco, um fio acoplado à barra de cobre. Esse fio está ligado a uma lâmpada. Ótimo! E agora ele vai fechar o circuito elétrico. Como? Adicionando uma ponte salina. É um tubo de vidro nu, né? Ou até mesmo, pode ser até mesmo um papelão. E aqui dentro eu tenho uma solução saturada de cloreto de potássio, iodeto de potássio, cloreto de sódio, tanto faz. Geralmente, agora, na época que o negócio era bem rústico, já que está na moda essa palavra rústico, raiz, né? Eles pegaram um papelão, fizeram um canudo, molharam muito em solução de cloreto de sódio e mergulharam uma ponta nessa solução de sulfato de zinco e a outra ponta aqui. Maravilha! Hoje, como as coisas são mais avançadas, a gente pega uma solução aqui dentro de cloreto de potássio, coloca aqui dentro, tampa com a pontinha de algodão e algodão e monta essa ponte salina. O que essa ponte salina faz? Ela controla as cargas entre os dois lados. Vai controlar, evitar que fique excesso de carga positiva de um lado e excesso de carga negativa do outro. Feito isso, é como se fosse um interruptor. Você colocou a ponte salina, a lâmpada acende. Está acendendo por quê? Vamos entender o funcionamento da pilha de Daniel. Ok? O zinco não está mais à esquerda do que o cobre? Sim, ele está mais à esquerda que o cobre. Então, eu vou olhar só essa parte da pilha aqui, só essa parte da esquerda da pilha. É isso que nós vamos estar olhando nesse momento, só essa parte da esquerda. O zinco não está mergulhado dentro da solução de sulfato de cobre? Está. Ótimo. Ele não, naquela escala de deposição de metais, ele não está mais à esquerda? Está. Consequentemente, ele tem uma facilidade maior de perder elétron. Quem perde elétron sofre oxidação. Então está lá o zinco metálico, olha ele bonitinho aqui. Quando você ligou o fio e colocou a ponte salina, automaticamente ele começa a perder. Veja só, era 0 da placa, ele começa a se transformar em zinco com carga positiva mais 2 elétrons. Zinco com carga positiva mais 2 elétrons. Os elétrons começam a sair do fio e o zinco que fica mais 2 começa a sair da placa e vir para a solução. Essa metade da pilha é chamada de semipilha ou
elétrodo negativo ou ainda ânodo. Então, o elétron saiu do zinco, é o ânodo, é o polo negativo da pilha. Ali está acontecendo a reação de oxirredução. Detalhe, o zinco está mais à esquerda. Olha o cobre agora. O cobre ele está mais à direita. Se o zinco perde elétrons, o cobre ganha esses elétrons. Se o cobre está ganhando elétron, ele está sofrendo redução. Então, que cobre que vai ganhar o elétron? É o da placa que está com carga zero? Não. É o cobre que está lá dentro da solução salina. Porque lá dentro da solução salina, ele dissocia em equilíbrio com o sulfato. Então, o cobre tem carga mais 2. O elétron que está vindo lá do zinco, ele deixa essa carga, essa barrinha, essa placa totalmente eletrificada com carga negativa e vai atrair o cobre com carga positiva daqui. Então, esse cobre é atraído pelos elétrons que ficam depositados na placa do cobre. Olha lá, o cobre positivo reage com o elétron que vem do fio e se transforma em cobre zero. O que vai acontecer então? Ao se transformar em cobre zero, eles começam a depositar aqui. Essa solução começa a perder o cobre, começa a ficar ralinho. Essa segunda metade, essa parte da direita da pilha, é o polo positivo, também conhecido como cátodo. O polo negativo é o ânodo, o polo positivo é o cátodo. O polo negativo perde elétron, o polo positivo ganha elétron. Então o fluxo de elétron vai do negativo para o positivo. O fluxo de elétron vai do ânodo para o cátodo. Em outras palavras, é isso que nós estamos fazendo. Como o zinco ele está mais à esquerda naquela relação que eu falei para vocês, ele perde elétron, o elétron sai do zinco, vai pelo fio, acende a lâmpada e se deposita na barra de cobre. Então o elétron saiu do zinco, foi para o cobre. Tem o zinco metálico, olha ele aqui, o elétron sai dele e vai para o cobre. Ao sair o elétron do zinco metálico, ele se transforma em zinco mais 2, ou seja, começa a despejar da barra na solução zinco mais 2. Essa solução ela começa a ficar mais concentrada, mais escura. Tá? Se o elétron está saindo do zinco, ele é classificado como polo negativo. Nele está ocorrendo a oxidação, portanto ele é classificado como ânodo. Está se depositando na barra metálica, está deixando a barra metálica com carga negativa. Essa barra metálica com carga negativa, ela atrai o cobre da solução de sulfato de cobre, que começa a se depositar na barrinha. Então uma tem perda de massa, a outra tem ganho de massa. Quem recebe o elétron é classificado como polo positivo. Aqui está digitado errado. É redução que está acontecendo, redução, e consequentemente esse polo é classificado como cátodo, não ânodo. Eu colei essa figura, eu copiei essa figura da apostila e está com esses erros, por favor corrijam. Aqui é cátodo, aqui embaixo é redução. Ótimo. Vamos lá.
Qual a reação que está acontecendo no polo negativo? A reação que acontece no polo negativo é essa. Zn0 perde elétrons, forma Zn mais 2 e 2 elétrons. Está perdendo elétron, portanto está sofrendo oxidação. Já o cobre, aqui embaixo, ele ganha o elétron que veio do zinco, então ele era mais 2, ganhou 2 elétrons, fica cobre 0. Eu tenho 2 elétrons no produto, na primeira reação, na semi-reação de oxirredução. E tenho 2 cobres nos reagentes, na semi-reação de redução. 2 elétrons lá em cima, 2 elétrons lá embaixo, a gente cancela. Se eu somar as duas semi-reações, eu tenho aqui zinco 0 mais cobre, produzindo zinco mais 2 mais cobre. Então, o que está rolando, galera? O que está rolando ali? O zinco está doando elétron para o cobre, está se transformando em cobre mais 2 e zinco zinco mais 2 e cobre 0. Ou seja, de zinco 0 para zinco mais 2, oxidação. De cobre mais 2 para cobre 0, redução. A gente pode representar essa pilha da seguinte maneira. Era zinco 0, ele se transformou em zinco mais 2. Então é zinco 0 barrinha zinco mais 2. Então vai ser, partiu do metal e o cátion que ele se transforma. 2 barrinhas, aqui eu tenho a ponte salina, porque a ponte salina serve para quê? Essa solução ela ficou rica em zinco mais 2, rica em carga positiva. Então o Cl do KCl, do sal, vem para anular o excesso. E essa solução ficou rica em sulfato, porque o cobre foi para a barra. Então o K mais vem para anular esse excesso. Então a gente equilibra a pilha, evita que ela se gaste rapidamente. Como que eu represento ela? A barra da onde sai o elétron e o cátion que ela se transforma, olha lá, zinco 0, zinco mais 2, e o cátion que estava em solução e no metal que ele se transforma, o cátion que ganhou o elétron e o metal que ele se transforma. Então fica zinco 0, zinco mais 2, cobre mais 2, cobre 0. Ok? Bom, vamos dar uma paradinha por aí para que vocês tomem uma água, tá bom?